Quarta-feira, dia 12 de julho, eu te acolho e agradeço a sua companhia hoje, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer e meditar sobre a sua palavra. Como é importante você deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar. Isso faz com que o YouTube também entregue para mais pessoas esse conteúdo e assim a boa nova chega a mais corações. O evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje é uma continuidade daquilo que nós ouvíamos no evangelho de ontem. Jesus que olhava aquela multidão, que era como ovelha sem pastor, e pedia que se rezasse para que Deus enviasse trabalhadores para a sua colheita. E hoje, Jesus que chama os 12 apóstolos, chama esses 12 para serem os continuadores da sua missão. E é muito interessante que Mateus apresenta esse chamado, essa lista dos 12 apóstolos, dividido em 3 grupos de 4 nomes. 3 vezes 4, totalizando os 12. Os 12 que referem-se às tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, a igreja que Jesus está fundando sobre o alicerce dos 12 apóstolos quer ser um novo povo de Israel. Deus havia se revelado, Deus havia trabalhado através das 12 tribos no povo de Israel, mas agora é a igreja. A igreja é esse novo povo de Deus, representado por essas 12 colunas que remetem às 12 tribos. O número 3 na Bíblia e na cultura judaica da época representa a totalidade, ou seja, a Santíssima Trindade, por exemplo, é algo que é completo, é algo que é total. E o número 4 é a extensão, é algo que toma todo o mundo, para dizer que essa igreja, ela é total e ela é católica, ela é universal, ela abarca todos os povos, todas as raças, todas as línguas, porque a salvação de Jesus é para todos. E essa salvação que vai sendo gradual. No Evangelho de hoje, nós ouvimos as orientações que Jesus dá aos 12, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não somente, porque depois, principalmente depois da ressurreição e da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, esta igreja deveria alcançar a todos, a totalidade. E é isso o que acontece. Então, nós vemos aqui nesse chamado de Jesus, ele lançando as bases para a fundação da sua igreja. Esse chamado. Tudo começa de um chamado de Jesus. Não foi iniciativa humana
mas a iniciativa é de Deus. Por isso, nós vivemos no Brasil esse ano um ano vocacional, para que a gente tenha a consciência da importância da vocação, do chamado que Deus faz para diversas funções, para diversas missões, para diversos ofícios dentro da sua igreja. Ninguém se chama a si mesmo, ninguém se nomeia, mas na igreja nós acreditamos que tudo é chamado de Deus. A obra é dele e quem dá o encargo é ele. Por isso, rezemos mais uma vez pelas vocações nesse ano vocacional e estejamos abertos, porque Deus não chama somente o vizinho, Deus nos chama. Para cada um de nós, Deus tem uma missão, Deus tem um chamado. Para esses 12, foi esse chamado específico. Para mim, o sacerdócio. Para você, a cada dia, com certeza Deus está te chamando, Deus está te convidando a fazer parte desse reino, a contribuir com essa igreja. Que possamos dizer o nosso sim, com confiança na vontade do Senhor, porque se Ele nos chama, Ele sabe que é ali que a gente vai se realizar. A nossa felicidade está no dizer nosso sim, sincero, confiante a Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia repleto das bênçãos do Senhor e fique com Ele.